que vamos! Estamos por aqui para fazer a revisão de uma aula muito legal. Muito, né? Mesmo. E teve até um encaixe, né? Porque depois da aula, vocês tiveram já a aula de história. Foi mesmo. E aí o professor Lorismar já foi ligando ali os tópicos e tal. Então é importante que vocês percebam que na escola nada é desconectado. Tudo está ligado. Então, engrenagem, né? A engrenagem. Né? Apesar, é história, é matemática, mas todos os fatos se unem e se unem para o melhor compreendimento de vocês. Isso mesmo, né? Então, na aula de número 5, a gente trabalhou o sistema decimal, né? O sistema de contagem, a gente fez uma retrospectiva da história dos números, lá a gente passou pelos números egípcios, né? Alguns símbolos de começo, lá até chegar na nossa numeração indo-arábica, né? E aí a gente chegou naquela questão, base 10, base 2, né? E fazendo essas conversões. É isso que eles vão trabalhar nas atividades de sala, né? E teve aluno que ficou muito curioso de falar assim, professor, mas eu não lembro nada de números romanos, não lembro nada de números egípcios. Então calma. Por quê? Uma próxima aula, nós vamos aprender a escrever números romanos e a escrever números egípcios. Calma. Isso, recordar. Um passo de cada vez. Vamos lá fazer nossa revisão? Aula 5.2 na telinha, olha lá. Então, quando a gente fala de base de sistemas de contagem, tem vários, né? Porque o sistema passou, já se diz, né? A base de contagem passou por várias situações até chegar no momento atual que a gente vive, né? E a história dos números se confunde muito com a história da humanidade, não é? Por quê? Porque a humanidade, ela sempre teve a necessidade de contar, isso é uma necessidade presente sempre. Então, a ideia dos números está associada hoje em contar, medir, codificar, ordenar, e aí nós vamos criando esses modos. Vocês viram que os egípcios foram organizando com traços, aí depois eles criaram alguns símbolos e hoje nós temos algumas características dos números, né? Os números que nós usamos são números de base 10, porque usam 10 símbolos, é um sistema posicional, legal, porque né? De acordo com a posição, os mesmos símbolos criam um número diferente. Então, 12 diferente de 21, isso, com os mesmos algarismos, só que em posições diferentes. Então, o nosso sistema, ele leva em consideração a posição. Possui um símbolo para o zero, coisa que nos antepassados já não tinha, né? Então, a gente vem aí agregando fatores, né? Trabalhamos um pouco das ordens, das classes, né? Unidade de dezenas de centena, unidade de milhar, dezenas de milhar. E também chegamos em alguns, vamos dizer, objetos que ajudam bastante a ser trabalhado essa questão, né? O ábaco, o material dourado. Gente, esse mapa mental aqui, professora Andréia Maranhão tá de parabéns. Ficou muito bonitinho, muito colorido, muito didático, muito legal, certo? Bom mesmo isso aí. Falando de sistema, então, de numeração binária e decimal, a gente vê aí que é uma combinação, né? A decimal é a nossa, né? A gente faz... Não, o binário também é nosso, né? Só que a gente usa em outros momentos. A decimal vai ali com aqueles 10 algarismos, de 0 a 9, né? O binário traz uma combinação, zerinho, zerinho, brincadeira zerinho ou é uma brincadeira binária? Isso, uma brincadeira binária. Por quê? Porque o sistema binário é muito utilizado aí na parte da computação, né? Então, quem for estudar ciência da computação, né, informática, vai se deparar com muitas situações do sistema binário. Na aula, a gente ensinou a converter. A gente passa de decimal para binário e de binário para decimal, né? Eles aprenderam, será? Ah, vamos ver, vamos testar, né? Então, hora de praticar, porque matemática é prática. Então, agora é com vocês e já a gente volta corrigindo. Até já! Olha aí, já? Então pronto aqui, ó. Voltamos para as atividades. Tão rápido. Tão rápido, não deu tempo nem de clicar no negócio aqui. Agora sim. Atividade de sala, como foi? Tranquilo, né? Eu achei muito fácil. Então, ó, você é professor. A gente fez o nosso esquenta lá com as revisões, né? E agora a gente está iniciando bem devagarinho, bem no passo a passo. Por quê? Porque a gente sabe, né, a realidade de muitos aí, como vem do ensino fundamental, às vezes com um pouco de dificuldade. Então, vamos começar do zero. Começando contando história e contando a situação de que a gente passou aí pela questão numérica. Mas aí a gente já começa
começa trabalhando alguns detalhes. Então, essa de converter, eu acredito que é fundamental para vocês aprenderem, tá? Vamos lá? Vamos. Tirando as dúvidas, então, questão de número 1, na telinha. Bom, na questão de número 1, a solicitação foi: escreva os números binários na forma de números decimais. Então, lembrando que na aula nós falamos, né? A leitura do número binário é 110, 10110, 100000. Não tem negócio de 100, de 10, não. Tá bom? Aqui a gente não faz uma leitura 1110. Não, é 1110. E a gente começa sempre de trás para frente, facilita, né? Vamos lá? Então, o 0 vai ser vezes 10 elevado a... 10 não, 2. Desculpa. 2 elevado a 0. Isso, que é este aqui. Aí depois... O primeiro sempre fica elevado a 0, né? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Depois o 1 vai ser vezes 2 elevado a 1, que é esse, ó. Depois o outro 1 vezes 2 elevado a 2, que é esse, ó. Mais 1 vezes 2 elevado a 3, que é esse, ó. Beleza. Então, pronto. Vamos lá. Aqueles que têm um produto, uma multiplicação com 0, a gente já elimina, porque não vai ter, né, como fazer, o resultado é 0 mesmo. E o legal é que as outras multiplicações todas são por 1. Então, só resolver as potências. Então, olha lá. 2 elevado a 1. 2. Vezes 1, 2. 2 elevado a 2. 4. Vezes 1. 4. É vezes, tá, gente? Não é mais. 2 elevado a 3. 8. Vezes 1. 8. Agora sim é mais, tá? 8 mais 4. 12. Com 2. 14. Então, o número 1110 na base 10. Na base binária, ele é ao contrário. O número 1110 na base binária, na base 10, ele é o 14. Certo? Certinho. Vamos fazer o outro. Vamos lá da direita para a esquerda. 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a quarta. Certo? Certo. Se você observar, a gente tem 5 valores aqui, né? Uhum. Então, como a gente começa com 2 elevado a 0, a gente vai ficar no 2 elevado a 4, vai ser o anterior, né? Beleza. Vamos vendo então? Vamos lá. Os que tem 0 a gente já pode eliminar, né? 2 elevado a 1? É 2. Vezes 1? 2. 2 elevado a 2? 4. Vezes 1? 4. 2 elevado a quarta? Dá 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 com 4, 20 com 2? 22. 22. Pronto. Certo? Certinho. E o último? Esse aqui tá muito fácil, né, professor Maurício? Na verdade, esse aqui a gente podia dar uma dica aqui, né? Se vai multiplicar com 0... Esses todos aqui vai zerar, né? Sim, vai ficar só Só a gente precisa saber qual o produto que ele é, né? Ó, vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então vai ser 1 vezes 2 elevado a 5. A quinta. Pronto, só isso. Por quê? Vocês entenderam? Porque os demais a gente já eliminaria como a gente fez aqui, ó. Né? A gente elimina aqui, ó. Então não precisa. Então vamos lá. Dando a resposta, 2 elevado a quinta. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Pronto. E uma observação aqui que vocês já podem anotar e depois podem até testar é o seguinte: nos números binários, quando termina em 0, significa que o número é par. Sim, Todos boa. aqui terminam em 0 e todos são Verdade. pares. Então quer dizer que se terminasse em 1 era ímpar. Ímpar, porque ia ficar 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 1 vezes 1, ia somar 1. Somou 1, ele deixa de ser par, vira ímpar. Isso mesmo. Pronto. Legal. Fácil. Legal, né? Boa. Então vamos lá, questão de número 2, e agora? Essa é mais fácil ainda. Decomposição. Essa aí nem que dito que tem uma dessa. Estrutura posicional, aqui é só como se lê, não é? É, isso mesmo. Então vamos lá. 3.679. Vai escrever como se lê, né? Bem isso mesmo. Vai lá. 4.683. E aqui? 68.000. 60.000 mais 8.000 mais 200 ou mais 80. Aí a unidade, já que ela é 0, não há necessidade de colocar aí, né? Beleza. Certinho? Olha que legal. Essa é muito fácil. Que no 6º ano também tinha uma outra decomposição que era assim, né?
3 unidades de milhar, mais 6 centenas. Aí quando quer que os bichinhos escrevam mais um pouquinho, né? Vamos lá então para a pergunta de número 3. E agora? Considere o número. E agora? Quem sabe ler Quem será? Número? Aí, ó, de trás para frente, da direita para a esquerda, a cada 3, simples, 3 milhar. A cada 3 ordens, uma classe, né? Isso, simples. Classe milhar, simples, classe de milhar e classe de milhão. Então já é 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões, 43.018. Beleza. A pergunta é: qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Acabamos de falar, né? O algarismo 4 está dentro da classe dos milhares, né? Classe dezena de milhar. dos milhares. 43 mil. Então, Letra B. qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Ah, dezena, tá fácil, né? Dezena simples, né? Simples. Porque se fosse de milhar, diria, né? Diria. Dezena de milhar. Então, dezena simples é o número 1, né? Pronto. Pergunta de número C. De número C, vai. Quantas unidades vale o algarismo 3? Ah, lá no número, vale 3 mil 3 mil unidades, né? Parece atividade do 6º ano para vocês. Tá vendo como a gente é bonzinho? Verdade. Pronto. É muito bonzinho. Atividade do 6º ano. Se liga no Enem, vamos lá para a última. Se liga no Enem, a pergunta vem do Enem de 2014, da prova azul, e a questão é a 172. Para quem não sabe, tá chegando no primeiro ano aí, né? A prova do Enem ela é dividida em cores, né? Tem a prova azul, prova amarela e tudo mais. E elas têm as mesmas questões, só que em posições diferentes. Alternadas. Isso, então às vezes a 172 da minha prova é a 136 na prova do professor Maurício. Isso. Tá? Então é a maneira que eles acharam para, né, ficar mais organizado aí no sentido de transpor conhecimento ali entre os candidatos, né? Então, lembrando que a questão é a mesma, as alternativas têm a mesma disposição, não é? Isso, só que em ordens diferentes. A posição da questão mesmo. Então, lá no Enem de 2014, prova azul, questão 172, lá vem. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números, utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Olha só que interessante. Já usando o que a gente estudou na aula, né? Parece que não cai essas questões assim, né? E aí, se o aluno já não lembra o que é numeração decimal posicional, ele já dá um baque. O que é isso? Lembra que nós falamos? Decimal posicional, decimal porque trabalha com 10 algarismos, posicional porque se eu mudar a ordem do algarismo, muda também o seu valor significativo. Isso. Então aqui é um sistema dos incas. Vocês viram? Nós estudamos os egípcios. Dá até para conversar com eles aqui um pouquinho, né? Que a gente gosta de olhar na carinha deles, ó. Vamos lá. É Enem, agora é Enem de fato. Não, e o que eu acho interessante é que a gente fez uma aula bem básica, assim, a gente pensa assim, não, mas isso aí não cai no Enem, né? Esses professores estão ensinando coisa à toa pra gente. Isso aí não cai no Enem. Olha aí a prova aqui, né, fidedigna de que isso é possível, né? Aí quando acaba de ler, ele fala assim, ixi, não sei não, porque na aula vocês só falaram dos egípcios, dos romanos, e não tinha dos incas. Realmente não tinha. Só que o Enem sabe que nem todo mundo estudou sobre os incas. É isso. Aí então ele já direciona. Ele direciona. O sistema que eles criaram é decimal posicional. Opa, então a ordem é importante. Decimal, então, tem 10 algarismos. Mas como que foi esse sistema? Aí o Enem vai te falar, olha a importância de você ler a questão com tranquilidade. Como é que eu vou ficar tranquilo, professor, com 90 questões, 45 de ciência da natureza, física, química e biologia e 45 de matemática? Treinando. Verdade. Você chega tranquilo. Treinando, você vai chegar tranquilão. E vamos lá para vocês observarem como é fácil uma questão desse tipo, tá? Então, segue o fluxo, olha lá na telinha. Então, um conjunto de cordas com nós denominado quipus. Isso já traz como ele divide o sistema, né, de numeração decimal posicional. São cordas e nós. Com cordas e nós, denominada quipus. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas,
de cores, de diferentes tamanhos e cores, chamado de cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares, olha aí, mais ou menos como o nosso, né? Isso. Na figura 1, o quipus representa o número decimal, 2.453. Nessa hora, você sublinha essa informação e já vai na figura olhar como é que está feita essa disposição. 2.453, olha lá, milhar, 2.000... Centena, 400, dezena, 53. Não acredito que ele vai perguntar a figura 2. Vamos ver. Não acredito. Aí tem uma informação importante agora, a última. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Então na questão aqui da dezena aqui, não tem nó, então é zero na dezena. Então, vamos ao comando, né? Porque a gente precisa saber o que ele está querendo, mas de cara a gente já percebe que o número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é... Então, se a gente tem aqui, não precisa nem olhar as alternativas, né? Vamos pensar 3. Aqui. Milhar é... 3, perdão, vou colocar um 2 ali. Milhar são quantos nozinhos? 3. A gente já sabe que aqui ele disse que se não tem nenhum nó, é zero, né? Então, na parte da centena, 0. Depois a gente tem aqui quantos? 3, 6, né? 6. E depois a gente tem 4. Então, o número, né, que representa a figura 2 nas amarrações de nós em base decimal é o 3064. Olha que bacana, né? É uma questão que não te dá possibilidade, né, de erro quando você lê direitinho. Porque se eu não ler essa questão direitinho ou até o final, e assim... Quando nós trouxemos ela para o material, nós organizamos, porque na prova, aquela informação do zero ficava solta numa linha lá embaixo. Verdade. Na prova ela fica solta, tipo assim, ó. Tem que ler tudinho, presta atenção. Aí se eu não leio do zero, eu quero marcar a letra A, o item A. Cuidado com provas de vestibulares e concursos com o item A. Porque o item A, não são todas, tá? Por favor. Mas geralmente é aquela tendenciosa. 3, 6, 4. Né? Letra A, 3, 6, 4. Aí eu marco a letra A. Pronto. E não era, porque tem um zero aqui. Tem o zero do milhar ali, né? Então, a questão de muita leitura, né, bem dedicada, assim, e a interpretação e ver os detalhes do que está dizendo, né? Essa questão da informação do zero foi fundamental, né? Mas faltou brincando com os números. Vamos lá dar uma olhadinha na telinha? Então, ou brincando com os números, lembra que tinha uma... falando de sistemas de numeração, vamos ver. Conhecendo novos sistemas de numeração, responda quanto é 2 mais 2? No nosso sistema é 4, né? 4. Nosso indo-arábico aí é o sistema de numeração e na nossa base 10, então 2 mais 2 é 4. E no binário? No binário a gente teria que fazer a conversão. E né? no egípcio? Olha aí, que legal. 4 tracinhos. E nos romanos? No romano, então vamos botar aqui, vamos completar? Ó, no egípcio seria 1, 2, 3, 4, né? 4. E nos romanos? Lembra? Ixi, né? Vamos lá, como é que é? Tem que colocar para a esquerda que está subtraindo. Isso. Coloca para a direita quando está acrescentando, né? Então, o 5 tira 1 é o 4, né? Aí eles estão assim, como para frente, tira para trás. Calma, esse é o spoiler para a próxima aula. Então, tudo isso aqui seria a resposta para o nosso desafio? Sim. Olha aí. E se você quisesse verificar um outro sistema também, você poderia colocar lá. Então, agora, quando alguém lhe perguntar, é bom de matemática? Quanto que é 2 mais 2? Você responde, depende do conjunto que você quer. Em qual sistema de numeração você quer? Né? Olha aí. Pronto. Resposta nerd. Né? Resposta inteligente. Ficamos por aqui, gente. Valeu, né? Mais uma aula concluída com sucesso. Fica aqui o nosso beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.